Olá, boa noite. Olha a gente aqui no nosso segundo dia de temporada online do espetáculo Solano, Vento Forte Africano. Estou aqui com a nossa diretora, Giovana Pires, com a nossa convidada maravilhosa, Bia Nunes, que está aqui representando o Quilombo Maria Conga. E Bia Nunes é a vice-presidenta da CLERJ. Então, a gente vai ouvir de Bia um pouco sobre essa luta, essa resistência dos quilombos da nossa cidade. Então, Bia, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. E foi tão incrível o nosso encontro lá no Quilombo, né, Giovana? Foi Bia, maravilhoso olha, aquele dia. não, foi a gente foi tão bem recebida lá que a gente fica com vontade de voltar logo, a gente fica com saudade de vocês. O amor que vocês passam pela história, sabe? Pelo lugar, assim contagia a gente, sabe? A gente entende muita coisa quando chega ali naquele distrito de Magé, né? Aquele distrito Magé, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que Magé todo era um quilombo, né? Na realidade, o privilégio foi todo meu. Foi assim, uma honra recebê-las, né? Para a gente, quando as pessoas se interessam em conhecer a nossa história, nosso território, o privilégio foi todo meu, foi todo nosso. Linda. E, Bia, conta um pouquinho para a Sim. gente sobre o seu trabalho, a resistência que você tem junto aos quilombos do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho para a gente quantos quilombos são e como anda essa luta de vocês. Então, tá. É, primeiramente, né, as pessoas me chamam de Bia, mas sempre eu gosto um pouco de falar o meu nome, sabe? Por favor. Eu nasci Ana Beatriz Gouveia Bernardes. Sou filha de Zeli Gouveia e Nicodemos Mendes Bernardes. Tive o privilégio de nascer na comunidade de Maria Conga, a qual nós chamamos carinhosamente de Maria da Conceição. Né? E quando a gente fala dessa questão do território quilombola ou do nosso autorreconhecimento, a gente gosta sempre de deixar bem claro que nada foi tão fácil. Nem se autorreconhecer foi tão fácil. Né? Porque, embora a gente tenha toda uma história aí de mais de 400 anos dentro do nosso país, a gente nasce dentro de uma comunidade e, às vezes, a gente leva tempo até mesmo para reconhecer a história do território onde nós nascemos. Então, quando a gente fala da luta da população quilombola, a luta ela tem vários momentos, e eu passei por todos esses momentos. Primeiro que, quando eu nasci, nem minha família sabia que a nossa comunidade era uma comunidade quilombola. Assim como nascem vários outros quilombolas que só vão realmente entender o seu histórico, o seu papel na sociedade, quando algum conhecido, algum vizinho, algum morador começa a trazer essa oralidade, começa a trazer esse resgate da comunidade do território. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente chega para falar da questão quilombola, eu acho muito importante a gente deixar muito bem claro que ainda temos várias comunidades identificadas, porém não reconhecidas, porque a invisibilidade dessa história e dessa comunidade, ela se arrasta durante todos esses anos, essas décadas. Então, a luta do quilombola é muito forte, porque não é só você ter a causa negra, a questão racial, é você ter uma história de comunidade tradicional, ainda com uma invisibilidade interna, muitas das vezes dentro da própria comunidade, né? Então, esse processo de autorreconhecimento, ele é um processo doloroso, porque muitas das vezes a pessoa que ela nasce na comunidade quilombola e ela começa a se identificar com o teu histórico, né, com a tua raiz, ela tem medo de se assumir, né, como quilombola, porque ela se preocupa no que pode acarretar dentro da sociedade ser um quilombola, falar que mora numa comunidade quilombola.
porque a gente fala muito que a nossa história ela ficou retida no passado, não tão distante, aonde a sociedade atual ela ouve falar do Quilombo dos Zumbi dos Palmares, mas muitas dos nossos amigos, conhecidos, pessoas próximas da gente, elas não conseguem entender, mas como assim comunidade quilombola? O que é isso? Né? Embora a gente esteja desde o ano de 2003, que foi quando o decreto foi assinado, né? A gente está nessa luta do autorreconhecimento, a gente teve isso aí através do decreto 4.887 de 2003, mas mesmo assim ainda é muito difícil dentro da sociedade se autorreconhecer quilombola, brigar pelo território e pela história, né? Porque são dois momentos, você briga pelo território, porque aí você, quando começa a se autorreconhecer, você começa a também ajudar as outras pessoas da comunidade a ter esse autorreconhecimento. Esse é um processo. E depois você passa para o processo da briga pelo território, né? De você dialogar com o município, com os governantes, com o poder público. Então, são várias frentes de luta, né? E aí, quando vocês falaram da visita de vocês a Magé, a comunidade de Maria Conga, vocês demonstraram toda a alegria e o contentamento de estar com a gente, e eu falo que o privilégio foi meu, porque o privilégio é nosso, porque quando vocês nos visitam, vocês também levam um pouco da nossa história, né? A gente fala um pouco da gente, a gente fala um pouco das tradições, da história de cada comunidade, e vocês acabam sendo multiplicadores, coisa que o sistema não quer fazer ainda se nega a fazer, coisa que a mídia faz muito pouco, e muitas das vezes da forma dela, né? Porque dificilmente eles utilizam as comunidades como laboratório, mas colocam dentro da essência da oralidade, da informação, da narrativa que aquela comunidade realmente levou, falou, demonstrou, o conhecimento, e a gente fala muito isso, o conhecimento que as pessoas vêm buscar dentro das comunidades, muitas das vezes parece um telefone sem fio, no meio do caminho, eles acabam levando isso de uma outra forma, e quando retorna para a gente, se é que retorna, né? Quando a gente vai ouvir fatos que foram narrados dentro da comunidade, a gente ouve eles de outra forma. E a gente fala, mas, meu Deus, quem falou isso? Não é assim. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, os quilombos existem, resistem, e resistem a toda essa forma ainda de invisibilidade da nossa sociedade. Hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos 48 comunidades quilombolas reconhecidas, 50 identificadas. Então, quando a gente fala em identificadas, é porque primeiro você tem aquele processo dos moradores entenderem e começarem a reconhecer que a sua comunidade é uma comunidade tradicional quilombola. Esse é um primeiro momento. Então, ela foi identificada. Segundo momento, aí começa a novela, né? É você, através do autorreconhecimento, solicitar na Fundação Cultural Palmares o certificado da comunidade. Então, já é uma outra etapa. E, na sua grande maioria, quando as comunidades elas vão buscar essa certificação na Fundação Cultural Palmares, que é o órgão hoje que tem essa responsabilidade, e aí você se depara com todas as burocracias que vocês devam imaginar que existem, que acho que no outro momento a gente vai parar para falar sobre isso, que é muita coisa, né? E aí você passa do segundo estágio, que é da certificação. Mas você tem que buscar agora o título da terra, porque uma coisa é você conseguir certificar aquela comunidade, outra coisa é você titular, ou seja, é dizer para aquele quilombola, a terra é tua. E aí, meus amores, é uma outra história, né? É uma história que a gente poderia, de repente, contar num espetáculo, quem sabe? E, assim, falando de espetáculo, eu queria fazer só uma pausazinha para parabenizar vocês, né?
Quando a gente fala da questão quilombola, a gente fala da cultura, a gente fala de tradições, e vocês estão aí com esse espetáculo maravilhoso. Passaram por diversas comunidades quilombolas, e elas falam, Bia, poxa, aqui em Quissamã foi assim, aqui em Búzios foi assado, o pessoal super animado. Por quê? Porque quando vocês chegaram nessas comunidades, né, vocês ajudaram essas comunidades a dar vida àquilo que elas já têm. É o jongo de um, né? É a tradição do outro, é o canto do outro, porque nas comunidades quilombolas tem muita riqueza. E são riquezas assim, diversas. E quando vocês vêm com essa proposta de dar voz, de dar esse espaço para esses quilombolas, vocês não têm noção o quanto isso é riquíssimo para nós, o quanto vocês nos fortalecem quando vocês abrem as portas, trazem um projeto desse para dentro das comunidades, porque a comunidade quilombola, ela praticamente ainda é abandonada pelo poder público. Nós estamos vivenciando a situação da pandemia, assim como todo o planeta Terra, mas nas comunidades quilombolas a situação está muito complicada, porque muitas das vezes são comunidades muito isoladas, né? No Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, nós temos 5 comunidades certificadas. E dentro dessas comunidades, nós temos algumas dificuldades por conta do acesso, assim como acontece no interior do estado do Rio de Janeiro, assim como acontece dentro de outras comunidades da região dos lagos, comunidades que têm difícil acesso ao centro da cidade. Então, quando começa a pandemia, a gente já tinha, das 50 comunidades identificadas no estado e 48 certificadas, a gente já tinha e já vivia um isolamento social, né? Porque a pandemia só veio dar as claras e colocar isso muito mais em evidência. Mas nós já vivíamos um isolamento social, porque as comunidades já vivem isoladas praticamente da sociedade no todo, né? As comunidades elas vivem isoladas quando ela não é uma comunidade que tem um contexto turístico, ela não é visitada. Então, quando ela não é visitada, aquela comunidade ela vive ali no seu entorno, brigando pela política pública que nos chega, tudo com muita luta, tudo com muito embate o tempo todo, muito enfrentamento. E a pandemia ela fez isso com a gente, né? Ela evidenciou muito, com uma potência muito grande, a fragilidade dessas comunidades, né? A fragilidade em todos os sentidos. E aí a gente fala, mas todos estão na mesma situação. Sim, mas vamos falar da equidade, né? A gente está no mesmo barco, mas cada um com o nível de barco. Um está com a lancha, outro está com o iate. Estamos passando todos nesse maremoto, nesse desespero, nesse vendaval, mas cada um dentro, né, do seu próprio barco. Então, as comunidades quilombolas elas já vinham com toda uma discussão da política pública de saneamento básico, de educação, de saúde, de cultura, de acesso a tudo. E aí vem a pandemia. Então, vocês imaginam a loucura, né, que nós vivemos desde o início de março até hoje, até esse momento. E quando a gente recebe pessoas como vocês, que não se limitaram a trazer a proposta com toda a dificuldade do momento pandêmico, né? Não se limitaram de trazer uma proposta enriquecedora da cultura para dentro das comunidades. Isso, assim, para a gente foi fenomenal, foi de uma importância que, de repente, vocês não conseguem mensurar, mas nós sabemos o quanto isso significou para cada uma das nossas comunidades que recebeu o projeto de vocês. Então, eu fico assim muito emocionada mesmo com a sua fala e eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer lá presencialmente aí em Mariaconga, tá? Assim sim, que baixar aí esses números e a gente puder sim, sair, que nós estejamos vacinados e sim, com muita consciência e segurança, a gente vai lá festejar com vocês, viu?
É E nós uma estaremos promessa nossa. aguardando, e nós estaremos aguardando de braços abertos, sabe? Vocês serão muito bem-vindas, muito bem-vindas. Então, assim, hoje eu faço parte da associação que é a Aquilege. A Aquilege é uma associação estadual que faz esse trabalho de articulação com as comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um movimento nacional que é a CONAC, né? A CONAC é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas do Brasil, e somos todos voluntários, né? Isso também dificulta muito, porque nós somos voluntários, e aí você tem uma situação em São Francisco de Itabapoana, que está acontecendo lá na comunidade, que você leva 6 horas de viagem para chegar, e mesmo assim você tem que saber se você tem como se deslocar, né, daqui de Magé até lá. Então, nós somos 2 mulheres que estamos aí hoje nessa frente da diretoria da Aquilege, a Ivone Matos e eu, Bia Nunes. A Ivone Matos também nascida na comunidade de Mariaconga, com a família dela oriunda do Quilombo de Paraty, e temos aí uma grande quantidade de mulheres quilombolas que, assim, que vão para o enfrentamento dessa luta. Temos os homens que nos dão esse amparo para que a gente possa ir adiante, porque existem situações que são extremamente de enfrentamento de risco de vida. Nós temos ali uma comunidade em Mangaratiba, que é Santa Justina e Vila Isabel, que vocês não têm noção da covardia que é feito com aquela comunidade, que vive à base de jagunço com espingarda o tempo todo, ameaçando um cacho de banana que eles tiram do território que é deles. Então, o enfrentamento das comunidades quilombolas ainda é muito grande, né? Embora a sociedade não queira enxergar, os quilombos existem e resistem, e a gente tem um sonho de um dia fazer um grande espetáculo contando, de fato, a história dos quilombos atuais, né? Pode contar com a gente, viu? Nós temos os quilombos urbanos, né? Que são aqueles quilombos que já sofreram as invasões, a especulação imobiliária, e aí perderam um pouco a sua característica, mas que existe uma resistência muito grande, né? Nós temos cada quilombo com sua característica única. Temos os quilombos, as comunidades quilombolas rurais, né? Que têm o seu outro enfrentamento com fazendeiros, também com a especulação imobiliária, entre outras situações. Mas uma coisa a gente tem certeza, né? Nós temos aí os nossos ancestrais, toda essa ancestralidade que nos fortalece e que está sempre nos empurrando, porque às vezes dá vontade de parar. Se a gente falar que tudo é as mil maravilhas, é mentira, né? Tem hora que a coisa fica tão cansativa que a gente fala, caramba, ufa, será que vai valer a pena? É. Mas a gente sabe que vale a pena, a gente sabe que vai valer a pena, e a gente sabe que a gente tem que buscar força para continuar na resistência sempre, sempre, sempre. Bia, e qual a história? Conta rapidamente para a gente a história da Mariaconga. A Maria, né, ela nasce no Congo da África e vem para o Brasil no ano de 1804, né, pilhada no navio, assim como vários outros e outras sequestradas e sequestrados. E aí a Maria ela fica ali em Salvador durante um período, porque ela é comprada por um fazendeiro, né, em Salvador, e ela trabalha durante a sua infância, né, 12, 14 anos, porque a gente ainda tem todo um estudo em evidência. Aos 12, 14 anos, a Maria é vendida, e aí ela vem para o Rio de Janeiro, capital. Segundo alguns historiadores, não era para Magé que Maria viria, ela iria para outra cidade. Alguns dizem que Volta Redonda,
mas a gente ainda não tem ainda isso concreto, enfim. O fato é que a Maria veio para Magé, né? E quando a Maria chega aqui, no município de Magé, ela é comprada por um conde. E esse conde, ele identifica na Maria, ainda jovem, 18 anos, não, 14, 15 anos, ele identifica na Maria uma potência muito grande. A história vai contar que ele não vê Maria como uma escravizada como é que eu vou te explicar? Na grande realidade, pelo que a gente entende, ele fortalece a Maria no município de Magé, a tal ponto que ela é alforriada aos 30 anos de idade, né? Ele entende que tem que alforriar ela aos 30 anos de idade, porque a Maria ela já tinha um comportamento de luta dentro da senzala, dentro da comunidade de Mariaconga, que hoje a gente tem uma divisa ali de Mariaconga, Vila Nova, né? Foram feitas divisas distritais, mas era um território muito extenso que pegava Guapimirim, que hoje é uma outra cidade de Magé, né? Que acabou se emancipando, e a Maria ela fazia um trabalho de cuidar dos escravizados desse conde. E ela cuidava em todo sentido, ela cuidava com os ensinamentos dela, tanto na, na questão das ervas, na questão do empreendedorismo, porque a Maria ela fazia o trabalho com as mulheres, e os historiadores do município contam que ela ganha um espaço de liderança quando ela começa a desenvolver com esses escravizados, ainda escravizados da fazenda que ela fazia parte, ela começa a desenvolver com eles ações de instruir, porque a Maria ela foi capacitada, né? Ainda jovem, foi capacitada por esse próprio conde, e ela começa a instruir esses escravizados através de não era a rua que a gente fala, ela constituiu no Morro do Bonfim uma trilha, e ela fazia todo estudo da onde que a trilha ia passar, que era para que eles pudessem sair em Guapimirim e subir o Morro da Formiga. Então, ela começa a construir com eles uma relação como se ela fosse uma instrutora, né? Ela começa a capacitar eles, mas aquilo tudo era uma estratégia para que ela pudesse dar para eles as rotas de fuga. Então, ela começou a identificar estratégias de como ela levar eles a fugirem sem que chamasse a atenção dos capitães do mato. Quando ela é alforriada, ela permanece ali, né? Ele dá um pedaço de terra para ela e ela permanece ali. Só que outros fugitivos começam a contar a história de Maria, e as fugas que aconteciam não somente na Baía de Guarabara, mas as fugas que aconteciam na Visconde de Itaboraí, que era toda aquela área ali que hoje é a cidade de Itaboraí, né? Os escravizados vinham procurar essa Maria, que era estrategista de fuga, porque eles subiam a Serra de Teresópolis e ganhavam o mundo, né? Iam para Friburgo, que hoje é a cidade de Friburgo, mas pegavam aquele território da Serra e iam embora. E quem tinha a responsabilidade de fazer todo esse trajeto era Maria da Conceição, que nunca casou, né? Porque ela se dedicou a fazer o trabalho de rota, de fuga de todos os escravizados que chegavam na região. Então, a Maria ela não casa, ela se dedica a cuidar dos escravizados e, alforriada, ela tinha essa autonomia de ajudá-los a fugir. Então, ela era conhecida como a Maria que dava fuga para outros escravizados. A Maria, uma mulher inteligente, ali na nossa comunidade tem uma parte ali que é a biquinha, que a gente chama a biquinha da Maria, que era um ponto estratégico de fuga. A história vai dizer que ela identificou várias rotas de fuga, porque quando descobriam uma, ela já tinha que ter outras rotas de fuga. E aí a Maria viveu
até os 101 anos, dentro desse espaço que a gente diz que é o bairro da Maria Conga, mas também hoje tem outras extensões, que é o bairro do Saco, o bairro do Capim, porque a extensão do território é muito grande. E aí é uma outra situação que a gente vive hoje dentro das comunidades quilombolas. A extensão é muito grande, mas se resume, às vezes, quando a gente vai falar da história, a coisa se resume num espaço muito pequeno, porque por conta de todas essas divisões distritais, né, com a avançada organização territorial das cidades, a gente perdeu muito a história, a gente perdeu muito essa identificação de por onde Maria passava, porque hoje você tem um bairro aqui, você tem um outro bairro aqui, e aí esses bairros não aceitam que a história, não somente de Maria, mas de outros escravizados, tenha se dado ali naquele local. Então, você se limita a falar hoje de Maria Conga naquele território que vocês foram. Né? A gente se limita de falar da história de Maria dentro daquele espaço. E aí, qual é o sonho de consumo que várias comunidades quilombolas têm? Que as cidades realmente tivessem um plano municipal de resgatar, né, esse contexto histórico para que a gente pudesse mapear isso, ter isso mapeado. Porque a gente trabalha com o que tem da oralidade, né? A gente trabalha com aquilo que a gente tem a gente chama da oralidade, a gente fala fugiu agora a palavra, mas das narrativas identificadas dentro das comunidades, né? A gente vai trabalhar com essas narrativas que você vai buscando daqui e dali, mas você não consegue com que os municípios, são poucos os municípios que fazem isso, tá? São poucos. Hoje, aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, eu não consigo nem citar um para vocês. Você não consegue que os municípios eles coloquem a Secretaria de Planejamento, seja a Secretaria de Cultura, mas que eles identifiquem uma secretaria que vai cuidar daquele resgate histórico daquela comunidade, qual foram as rotas de fuga identificadas dentro da história dos historiadores e da narrativa que a comunidade teve, e a gente não consegue catalogar isso. Quando chega a Covid, o Estado chega para a gente e fala assim, quantos vocês são e até onde vocês vão? E isso é muito complicado, porque nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro 4 comunidades tituladas. De 50, só 4 têm um título. Então, significa que só 4 hoje conseguem falar esse território é nosso. As demais ainda não foram demarcadas, algumas nem têm processo de demarcação, outras o processo está parado há mais de 10 anos, e você não consegue hoje falar com propriedade, esse aqui é o território quilombola. Né? Então, falando um pouco de Maria, Maria era essa mulher que brigou na fuga aos escravizados, não somente da localidade de Magé, mas diz a história que vários outros escravizados de outras cidades, de outros territórios que fugiam para cá, buscavam nela esse caminho de fuga, porque ela tinha uma forma de desenhar por onde eles iam caminhar e aonde eles iam identificar e encontrar outros escravizados que haviam fugido, já tinham criado uma estrutura de quilombo. E aí nós falamos do Morro da Formiga, que o Morro da Formiga é um quilombo que foi identificado, que era uma extensão de todo esse trabalho de fuga que Maria fazia, mas que foi exterminado. Né? Esse quilombo, que é o Quilombo da Formiga, que é no caminho da Serra, ele hoje não existe nem nenhum tipo de narrativa. A gente vai identificar ele lá na história. Você pega na história, você fala lá, Quilombo da Formiga, passando por Guapimirim, Teresópolis, mas você não consegue uma narrativa, porque vai dizer a história que ele foi totalmente invadido na época, e a gente não sabe para onde foi parar,
onde encontrar alguém da resistência desse quilombo, assim como várias outras comunidades que foram massacradas, não somente aqui no município de Magé, mas em outras cidades por aí afora. Como você conta Olha, bem Bia, a história, Bia. Dá vontade de fazer peça, filme, você constrói uma narrativa, né, dentro da narrativa que existe, é muito lindo. Essa paixão que você mostra pra gente, né, sobre a história real, sabe? Eu vi um filme, eu vi um cinema aqui, eu estava num cinema. não, chega, eu tô com dor na Maria, garganta, né? Eu fiquei tão nervosa que eu saí derrubando tudo aqui. Porque você fica, é uma sensação de impotência tão grande, né, Bia? sim, sim. E, assim, tem histórias riquíssimas. Nós estamos aqui falando de Maria, Maria Conga, que a gente fala que é a Maria que veio do Congo da África, mas nós temos a Maria Joaquina, né? Nós temos várias outras Marias, várias outras histórias de mulheres que pegaram aquele território, lutaram pela emancipação, né, dos outros escravizados, pela autonomia dos outros escravizados, que elas foram para o enfrentamento, cada uma com a sua estratégia, né, maravilhosas. E, assim, a gente não tem ainda um espaço que conte a narrativa da história dessas mulheres. E a gente precisa contar, né? Não, A gente precisa contar. e você falando agora, me veio todos os quilombos que a gente já passou com o nome de mulheres, né? Dona Belina, Astrogilda, Maria Joaquina, Maria Conga, e deve ter um monte aí, né? Como que essas mulheres levavam isso, né? Um monte. Olha, eu quero pegar uma coisinha aqui rapidinho para mostrar para vocês. Claro, vai lá. Rapidinho. Claro. Maravilhosa. Ficaria conversando aqui com Bia até, né? São muitas histórias, né? Olha Olha, só, vocês podem fazer perguntas, viu? Quem rapidinho eu quiser vou aqui no mostrar para chat. vocês as meninas. Ó. Essas aqui são as nossas meninas, né? Que linda! As nossas meninas são feitas de garrafa PET. Essa aqui está grávida, vocês podem perceber que ela está gestante. Que linda! Linda. Eu peguei justamente 2 gestantes. Não foi de propósito, não, tá, gente? Ai, que linda! Maravilhosa. Quem faz, Bia? Você? Então, essas aqui são as nossas dandaras, né? Ao longo dos anos, falando de zumbi, a gente entendeu que a gente precisa falar mais das nossas mulheres quilombolas. E aí a gente começou a identificar a necessidade de produzir algumas bonecas, que através dessas bonecas a gente falasse um pouco da história de Dandara. Eu sou professora e aí eu gosto de conversar com criança, jovem, adolescente, para falar um pouco das nossas histórias. E aí eu começo a fazer aqui na minha casa umas bonecas de pano, né? Dei para elas e batizei elas no nome de Dandara. E aí comecei a fazer de papelão. E aí meu marido falou, Beatriz, vamos começar a fazer de garrafa PET. E aí a gente começou a trabalhar toda essa questão da natureza, do meio ambiente, na garrafa PET com retalhos de tecido, e demos vida a essas bandaras para criar a narrativa e ilustrar o valor e a importância dessas mulheres quilombolas. Né? Porque a gente fala de toda a luta do zumbi, mas e a luta de Dandara, que foi a mesma luta de zumbi? Dandara estava à frente daquela batalha, Dandara estava à frente daquela luta. Né? Dandara, ela, assim como o zumbi, ela liderou toda a frente de batalha do Quilombo de Palmares. Então, hoje, a gente entende a importância de falar dessas Marias. A Maria que veio do Congo, Maria da Conceição, batizada em Salvador, a Maria Joaquina, Dona Belina, Astrogilda e tantas outras,
né? A gente sente essa necessidade de dar espaço para essas mulheres passarem com a sua história, com a sua força, né? Porque essas mulheres revolucionaram a época delas. Então, é necessário que a gente dê essa visibilidade dentro da história brasileira para essas mulheres que nos antecederam e acho que até os dias de hoje nos fortalece para que a gente possa estar aqui. Porque a luta é muito árdua, né? A luta é muito árdua. E eu hoje não moro dentro do meu território, eu não moro dentro da Maria Conga, da comunidade onde eu nasci, onde meus avós, ali maravilhosamente, sabe? Eu tive assim, uma ancestralidade, uns avós maravilhosos, que era Fidelina e São João Barbosa, sabe? Coisa gostosa de se ver. E hoje eu não moro dentro do território, hoje eu moro num outro distrito da minha cidade, Magé, mas não dentro do território. Mas é uma coisa muito interessante que a gente não mora dentro do território, mas o território está dentro da gente 24 horas, né? A vacinação de Maria Conga aconteceu durante 6 dias, 5 dias, que devia ter sido. Durante os 4 dias de vacinação eu estava lá. No dia que foi suspensa a vacinação, que foi numa quarta-feira, na quinta-feira não tinha vacinação e eu estava lá. Na sexta-feira eu estava lá, porque a nossa vida é o território o tempo todo, né? Embora estando morando ou não, a nossa vida é o território. Então, assim, para falar de quilombo hoje, a gente fala das nossas mulheres. A gente quer reverenciar essas mulheres valorosas que deixaram toda essa garra de luta, e aí não é justo, em pleno século XXI, com todo o amparato da tecnologia, a modernidade, a gente se achar o direito de falar que vai parar com a luta, se elas, na época delas, com a luta delas, elas nunca pararam, né? E deixaram essa trajetória para que a gente pudesse seguir adiante. Então, acho que é mais ou menos isso. E que Maravilhosa, linda. trajetória, hein? E que trajetória, porque a gente vendo você agora, a gente falando, a gente não tem dúvida da onde você veio, né? Da força que você tem, né? Você falando dessas mulheres e essas mulheres aqui agora falando pra gente na sua voz, sabe? Muito, muito obrigada, Bia. Muito obrigada. Obrigada a vocês por nos conceder esse espaço, nos dar voz, visibilidade. Muito obrigada a vocês. E, Bia, fala um pouquinho para a gente das suas parceiras, das suas companheiras que estão com você nessa luta, que são tão incríveis, que estavam ali com um sorriso, com uma energia, com uma garra, e você fala delas com tanto encantamento, com tanto orgulho. Compartilha. Com as suas dandaras, né? Suas As minhas sandálias. dandaras. Então, essas dandaras são, assim, uma delícia da minha vida, né? A Rafaela e a Yasmine. E o mais interessante é aquilo que a gente falou no início, né? Esse processo do autorreconhecimento, né? Tanto Yasmine quanto a Rafaela também nascem sem esse conhecimento, sem essa identidade, e quando a gente entra uma na vida das outras, né? Eu entro na vida delas e elas entram na minha vida. Eu sou muito chata, sabe, gente? Eu sou muito chata. Eu quero trazer todo mundo para a minha luta, eu quero trazer todo mundo para perto, todo mundo tem que ouvir. E eu trabalho com jovem, eu gosto muito de trabalhar com jovem. Então, quando eu julguei para elas que a gente tinha uma responsabilidade com a nossa ancestralidade muito grande e que aquele território precisava ser mais valorizado, elas não mediram esforços. Elas entraram na briga, elas estão lá dentro do território, elas estão lá agora, nesse exato momento, sabe? 2 meninas guerreiras. Esse processo da vacinação foi um desgaste muito grande nas nossas vidas,
porque elas estavam dentro da comunidade fazendo esse recadastramento, fazendo o cadastramento das pessoas que estariam dentro do cadastro da vacina. Então, juntamente com as agentes de saúde local, elas tiveram que ir para a rua, né, ir para frente da batalha para fazer esse cadastramento. Foi um desgaste muito grande, né? Vocês não têm noção. E eu 24 horas com elas, meninas, como é que está hoje? Bia, tá complicado, tá difícil, mas a gente tem que ir na casa A, casa B, casa C. A gente tinha um número de 1.200 pessoas, né, cadastradas para vacinar, então, e elas tendo que fazer essa administração. Falar dessas meninas é agradecer ao pai toda hora pela vida delas, né? Porque elas são parceiras mesmo. Elas entenderam a responsabilidade que nos cabe e assumiram, né? Estão lá. Quem toca Maria Conga são elas estão lá, dentro da comunidade, com os sonhos, né? Porque a gente tem vários sonhos. Ontem nós fizemos uma reunião lá na comunidade com uma escola próxima, que é uma escola do Estado, uma tentativa de levar para a comunidade um pré-vestibular comunitário quilombola, né? Então, fui buscar uns parceiros, porque a gente está pretendendo levar isso para as outras comunidades. A gente precisa invadir as comunidades quilombolas com a educação. Tá? A gente precisa levar esse elemento fundamental para dentro das comunidades, que é a educação, que é o conhecimento, né? A gente precisa fortalecer as nossas comunidades com o conhecimento dos seus direitos, o conhecimento do direito à cultura, da saúde, do direito. E aí, ontem, a gente teve uma conversa muito boa lá, que foi acerca de alguns instrumentos que a gente pretende desenvolver ainda esse ano, né? Temos que aguardar toda essa situação da pandemia, mas que a gente pretende iniciar ainda esse ano. E fizemos uma parceria lá com a Escola Estadual, que a gente pretende que seja uma parceria duradoura, né? Então, assim, elas estão lá sempre sonhando, buscando, e são meninas que foram um presente nesse momento, porque assumir a frente de liderança de uma comunidade quilombola não é fácil. Não é fácil, né? É um exercício de muito domínio próprio, de muita sabedoria, de muita estratégia. E elas são jovens, né? Mas elas estão ali, tanto a Rafaela quanto a Yasmine, nesse processo. A gente está também com uma proposta de criar lá um núcleo feminino, mulheres da comunidade, para que essas mulheres, juntamente com elas, sejam multiplicadoras dentro da comunidade. A gente está querendo formar, né, essas mulheres para que elas possam estar, junto com elas, ajudando a tocar a história da resistência da comunidade quilombola de Maria Conga a Maria da Conceição. Lindo. Axé, amém. Delícia! É muito lindo ouvir você falar, porque nós que aqui as conhecemos, né, e vimos a paixão, né, delas pelo trabalho, a forma como falam, como contam sobre o território, é muito maravilhoso. E eu fico pensando, né, assim, se todos, né, que moram numa comunidade se conscientizarem de que sem a luta deles vai ficar cada vez mais difícil, é complicado. Então, eu fico imaginando, né, a sua resistência, a sua luta o tempo inteiro, e vibro, peço aos deuses por você todos os dias, que lhe dê muita saúde, muita sabedoria, né, muita proteção para você continuar essa luta. Porque nós precisamos de você, viu? Obrigado, meus amores, muito obrigado.
assim, vocês, a gente costuma dizer que tem pessoas que elas vêm, né, passageira, e tem aquelas que vêm para ficar. E vocês vieram para ficar nas nossas vidas, tá? Linda! Delícia. Linda! Você também, meu amor. A gente vai voltar rapidinho, viu? A gente vai voltar rapidinho. Assim que tiver tudo melhor aí, a gente tiver vacinada, a gente vai voltar aí para poder abraçar vocês, contar nossa história, tá? Não vejo a hora disso acontecer. Bia, Bia, você tem um grupo de teatro, né? Conta um pouquinho para a gente desse grupo. Sim, sim. Então, eu fiz aula de teatro na minha adolescência, né? Fiz aula de teatro e tentei, fiz 2 participações, uma ponta, né, numa novela Segredos de Helena, da extinta Manchete, e há 16 anos atrás, eu tinha já um trabalho social, um trabalho com algumas comunidades, e a gente chamei um grupo de jovens e falei, vamos montar um grupo de teatro, que sempre foi meu sonho, né? Eu sempre levava outros grupos para se apresentarem para eles, mas falei, não, vamos fazer um grupo daqui e vamos começar a formar outros alunos, né? E aí tive primeiro o Samuca, que foi um parceiro. O Samuca era um professor de teatro da minha época, eu estudei com o Samuca na minha juventude. Aí depois tive o Max foi o primeiro coordenador nosso do nosso teatro Arte e Vida, então surgiu o nome Arte e Vida. E depois tive o Patrick, que é quem permaneceu até hoje, né? O Patrick, vocês vão ter o privilégio de conhecê-lo. O Patrick, hoje, ele não tem uma boa parte do cabelo, e ele diz que a culpa é minha, porque quando ele chegou no Arte e Vida, ele nunca mais teve sossego, né? Então, o teatro ele se chama Arte e Vida, são um grupo de jovens maravilhosos, fora aqueles que já passaram por nós e seguiram o seu rumo, e hoje estão aí em vários outros espaços. A gente tem assim, um orgulho muito grande de falar do Arte e Vida, porque hoje a gente tem um grupo fixo, e nós temos os que já passaram pelo Arte e Vida. E aí são centenas de jovens, né, que trilharam vários outros caminhos, mas que estão sempre conectados com a gente, sempre fazendo contato, a gente faz live junto. Então, assim, a Arte e Vida também é um grupo de resistência dentro de uma cidade que não tem um teatro, dentro de uma cidade que não tem um cinema, mas que, porém, no passado teve 5 cinemas, né? A cidade de Magé era uma cidade totalmente cultural, e hoje não tem um cinema. E aí o Arte e Vida ele vem nesse trabalho de resistência dentro da cidade, trazendo várias temáticas, desenvolvendo vários temas, várias temáticas, várias apresentações, e um dia a gente vai ter o privilégio de apresentar para vocês o Arte e Vida também. Vai ser um prazer. Quero muito. Vai ser um prazer. E que vocês possam contar a própria narrativa de vocês, né, Bia? Sim, com certeza. Isso seria tudo. Muito lindo. Muito obrigada, viu, Bia? Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês por esse espaço. Tá? Estou extremamente grata a vocês. Muito obrigada. Manda um beijo enorme para a Yasmine e para a Rafaela. Pode deixar. Beijo. E Pode deixar. um abraço forte lá na comunidade Maria Conga. E é isso. Muitíssimo obrigada a todos, todas, todes que estiveram aqui com a gente, nesse bate-papo com a Bia e com Giovana. Obrigada, parceira. E por favor, acompanhem a programação. Vocês vão ver aí no chat, bonitinho, os nossos próximos dias. Vai ser dia 8, dia 9, dia 13 de maio. Então, vem com a gente, tá? Divulguem. Um beijo grande e ótima semana. Ó,
Muito obrigada. Beijo, enorme. gente. Beijo. Vocês vieram para ficar aqui, ó. Coisa linda. Juntas.